que hoje nós vamos continuar o que a gente estava falando na semana passada, né? Que é sobre os instrumentos financeiros. Hoje já tem até exercício aí para vocês. Na semana passada, nós falamos sobre o que é um instrumento financeiro, né? Falamos de como que esses instrumentos financeiros eles podem serem avaliados, né? Nós vimos na semana passada também o método do custo, né? E hoje nós vamos ver sobre o método do valor justo. Vocês têm alguma ideia do que seria avaliar um investimento, né, ou um ativo através do valor justo? Quem já ouviu falar, né, sobre isso? E o que vocês acham que vem a ser? Não tem problema vocês não conhecerem, professora, nunca ouvi falar, né, não entendo nada, não tenho nem ideia do que seja. Hã? Alguém sabe? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão, pessoal? Sim, mas eu não sei o que se trata. Beleza. Alguém mais, gente? Alguém sabe do que se trata? Se não souber, não tem problema não. A gente está aqui e nós vamos aprender juntos, tá? Bem, eu já coloquei na tela para vocês o seguinte, né? Explicar primeiro por que a gente tem esse método do valor justo. Antigamente, né, a gente só tinha um único método para poder avaliar qualquer investimento, que era o do custo histórico, né? O método do custo, que foi aquele que a gente viu na semana passada. Quando o Brasil, né, ele adotou as normas contábeis internacionais, que a gente entrou ali para poder aplicar os IFRS e trabalhar na convergência dessas normas, né? Foi necessário a gente ajustar essas normas para que a gente mantivesse o mesmo tipo de avaliação e de contabilização de vários países no mundo inteiro, né? Então, a gente trouxe, trouxe com essa convergência, né? Mais um método de avaliação, que é o método do valor justo, que a gente precisa atribuir para os investimentos. O valor justo, gente, nada mais é do que o valor do investimento ao preço de mercado, né? Então, por exemplo, se eu comprar eu não sei se eu dei esse exemplo para vocês na semana passada, né? Mas se eu comprar uma Brasília amarela, 1970, tá? Se a gente for olhar no preço de tabela de uma Brasília amarela, 1970, que seria tanto o valor da nota fiscal que eu adquiri, essa Brasília lá em 1970, quanto seria? Aí, por exemplo, eu teria que fazer toda aquela conversão, né, da moeda da época, porque hoje a gente só tem um real, para a gente trazer aquilo no preço do real, que deve ser um valor extremamente baixo, né? Mas vamos colocar que a gente conseguiria transformar o preço dessa Brasília amarela em R$1.000, tá? Só que essa Brasília amarela, né, que a gente tem, ela tá toda reformada, trocamos, né, todo o motor, hoje ela tem banco de couro, aquele painel de madeira, ou seja, né, virou, na verdade, um carro vintage, né, que se eu for vender ela hoje, né, o mercado ele não vai me pagar R$1.000, ele me pagaria R$30.000 pelo valor daquela Brasília 1970, né? Então, na verdade, o valor justo, que seria o valor do mercado, era 30 mil e não o valor de 1.000, né? Então, isso é o valor justo que se pagaria pela Brasília, R$30.000, que é um valor que vai ser ditado pelo mercado, tá? Então,
conceito de valor justo, ele é super simples, né? Só que a gente vai aplicar aqui dentro do conceito, né, do valor justo, como que a gente vai reconhecer essas diferenças, né, dentro da contabilidade, dentro da DRE e dentro do balanço patrimonial. Mas tem dentro da própria norma, né? O valor justo, ele está criado e está bem detalhado, né? Todas as normas e regras lá dentro do CPC 46, né? Ou pela a NBCTG 46, que é divulgada pelo CFC, né? Então lá tem tudo descrito sobre o valor justo. Só que tem um item dentro da NBCTG, gente, que é a mesma coisa do CPC, tá? Tem uma informação lá no item 9 que ela é muito importante para a gente definir o conceito do valor justo. Ou seja, em qual contexto, tá? Que essa transferência ou essa negociação ela tem que acontecer, tá? A norma, ela define que o valor justo, né, seria o preço de venda que o vendedor ele vai receber quando ele vai vender um ativo, né, ou que seria pago em transferência de algum passivo, por exemplo, eu devo uma parcela da minha casa, ou eu quero comprar um imóvel, mas está faltando um valor e eu vou pegar esse meu bem, né, esse ativo, e vou transferir para poder quitar o valor daquele financiamento, né? Um exemplo seria essa transferência de um ativo para poder eliminar um passivo, né? Mas qualquer uma dessas duas situações, seja quando você vai vender um ativo ou quando você vai transferir esse ativo, né, para poder quitar um passivo, ele tem que acontecer numa situação, numa transação, numa transação mesmo é a melhor definição, né? Que ela não pode ser forçada, tá? Tem que acontecer ali de livre e espontânea vontade, tanto da parte de quem vende e da parte daquela pessoa que está recebendo, né? Então, entre os participantes ali no mercado, tem que ser dentro de uma transação não forçada, tá? Então, por exemplo, o que é numa transação não forçada? Acontece muito aí, né, de ter várias empresas, até mesmo pessoa física, que está sendo liquidada judicialmente ou que tem algum problema judicial em que aquele bem ele foi tomado e ele vai ser vendido, né, para poder quitar alguma situação. Isso aí a gente não vai poder aplicar o método do valor justo. Por quê? Porque ele está sendo forçado, né, a vender aquele ativo dentro de uma situação que não está sendo de livre e espontânea vontade, né? Porque ele não está sendo forçado a nada. Então, isso é muito importante para a gente. O método do valor justo, né? Para a gente reconhecer esse método, ele tem que acontecer de uma maneira não forçada, ok? Dúvida, gente, até aqui? Você olha, como eu não consigo ir vendo o chat aí, né? Mais uma vez, qualquer coisa, vocês podem abrir o áudio e me interromper, tá bom? Para poder fazer qualquer tipo de pergunta. Então, olha só, da mesma forma que a gente precisa mensurar os investimentos avaliados pelo método do custo, que a gente viu na semana passada, né? Que a gente tem, por exemplo, um reconhecimento inicial e um reconhecimento posterior. Lá no método do custo, a gente viu que quando a gente vai mensurar, né? Inicialmente, a gente reconhece pelo valor do documento fiscal. Posterior, a gente vai ver qual que é o valor, né? A gente vai considerar o valor reconhecido atualmente, né? Ou o valor reconhecido na nota fiscal. Dos dois, o menor, que a gente já viu lá, né? Aqui, para a gente mensurar também o valor justo, a gente precisa levar em consideração algumas características, né, do bem, ou do ativo, ou do passivo, né, e também as condições ali daquele participante do mercado, que seria o vendedor
e o comprador, né? Quando a gente vai fazer essa precificação, né? Na data da mensuração. Então, quando eu for fazer essa mensuração, o que eu tenho que levar em consideração? A condição do bem e a localização daquele bem, ou seja, daquele ativo. Por quê? Eu posso comprar, um exemplo, tá? Eu tenho um imóvel, né? Lá no Rio de Janeiro, vamos supor, lá na praia de Copacabana, tem um apartamento lá, né? O valor daquele apartamento que eu tenho lá em Copacabana, né? Em frente ali ao mar, é um valor, né? Porque a gente está aqui no Brasil, nós temos um valor, ele está ali localizado numa situação maravilhosa, né? Então, ele vai ter um determinado valor. Se eu estiver vendendo, por exemplo, né, um mesmo apartamento, também ali localizado em Copacabana, mas não está ali de frente para o mar, né? Vamos colocar assim, mas está um pouco mais perto ali da favela, ele tem um outro valor. Então, a gente tem que considerar isso, e considerar, inclusive, o estado daquele bem, né? Isso aí eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Então, para a gente pensar que a condição do bem e a localização do bem, ele faz parte. Utilizando o mesmo exemplo que eu dei da Brasília, se eu olhar só o documento fiscal, que é uma Brasília de 1970, ela não vai valer praticamente nada, o valor residual dela talvez zero. Mas se eu olho a condição que ela se apresenta hoje, toda reformada, banco de couro, né, painel de madeira, aí é outra condição. Então, isso a gente tem que avaliar para a gente mensurar o valor justo. Ou também a gente precisa mensurar se existe alguma restrição para a venda daquele ativo, né, ou para aquisição. Um exemplo claro também, às vezes, que acontece utilizando o mesmo exemplo de imóvel, quando o vendedor vai vender um imóvel que ainda está em processo de inventário, né? Então, isso pode ser uma restrição, e você pode negociar para o valor, né, que seria um valor justo, ele cair um pouco, e até mesmo isso para ser reconhecido. Por quê? Porque inventário ele é longo o processo, ou pode até ter dentro do processo ali de inventário algum dos herdeiros que não aceita vender o bem e aquela confusão, né? Então a gente precisa levar esses dois pontos aí em consideração para quando a gente vai mensurar o valor do bem no método do valor justo, tá? Uma outra questão aí, né, que a gente precisa ver sempre, tá? O ativo e o passivo mensurado aí por valor pelo método do valor justo, ele pode ser dois, né, de duas maneiras. Pode ser um ativo ou um passivo, isso ali individual. Como exemplo aí a gente traz o próprio instrumento financeiro, né, ou não financeiro. Então, por exemplo, o empréstimo, um financiamento, no caso dos passivos, e qualquer um dos ativos ali que ele possa existir. Igual eu dei o exemplo, né, de um imóvel, um carro, ou um produto, ou uma mercadoria, né? Isso tudo aí são ativos e passivos individuais. Ou também, gente, pode ser um grupo de ativos ou um grupo de passivos, né? Então, quando a gente traz isso para um contexto de uma empresa de um porte maior, a gente pode estar tratando de um grupo de ativos. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa fabril, ou se eu sou um hospital que presta serviços e eu quero vender, né, quero trocar todo o meu conjunto de tomógrafos, né, que eu tenho dentro do hospital. Então, eu vou trazer ali aquele grupo de tomógrafos e de aparelhos de ultrassom, vamos supor assim, que o hospital quer modernizar os maquinários dele, então ela pode vender aquele grupo de ativos, tá? Da mesma forma, existe, querendo ou não, grupo de passivos também que pode ser negociado, por exemplo. Tem muito banco e tem muitas empresas que trabalham, né, com financiamentos e tudo, que acaba vendendo aquela carteira de cliente para outras empresas, né? Então, por exemplo,
olha, eu estou devendo, eu tenho uma dívida com o Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil vende aquela dívida para uma outra empresa. Aí do nada, aquela outra empresa, aí chega uma cartinha, aquela outra empresa te liga e fala, fulano de tal, dona Gislene, né? Eu estou aqui com uma dívida sua e tudo, sou da empresa tal. Fala, que empresa tal? Nunca nem ouvi falar dessa empresa e tudo. E aí você acaba descobrindo que o banco vendeu a sua dívida para um outro grupo, né? Então, a gente tem que ter essa ideia, tá? Que pode ser os ativos, eles podem ser tanto individuais ou grupos de ativo, tá? Agora, em relação à questão da transação, que é o contexto que isso acontece nessa troca aí do ativo ou do passivo, né? Reforçando que toda transação ela deve ser não forçada entre os participantes, tá, gente? Na data que a gente vai mensurar, porque aquela hora a gente estava falando na mensuração, né? Nesse tópico aqui da transação, a gente está falando já mesmo da troca ali, né? Daquele bem. Então, ele não pode acontecer de forma forçada. A transação tem que ser num ambiente não forçado entre os participantes, tá? Então, essa mensuração, né, ela vai presumir aí essa transação, né, do ativo e do passivo, né, aí numa transação não forçada, e a gente tem que pensar que ela ocorre no mercado principal, né, para o ativo ou passivo, ou também na ausência de um mercado principal, a gente vai verificar o mercado mais vantajoso. Vou explicar o que é. Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês aí da Brasília Amarela, vou continuar com ele. Para eu avaliar quanto custa uma Brasília Amarela, 1970, né, toda reformada, eu tenho o quê? Eu tenho um mercado principal aí de venda de automóveis, né? Então, existe um mercado de compra e venda de automóveis e que faz a avaliação desse tipo de bem, de ativo, né? Então, quando isso acontece, eu estou negociando dentro do mercado principal, tá? Mas pode acontecer de eu estar transacionando aqui um bem ou um ativo, né? Que não existe ainda no mercado principal. É algo novo, é algo inovador e não tem uma regra de mercado que vai determinar aquele valor, né? Então, na ausência desse mercado principal, que vai ter, por exemplo, do mercado de automóvel, nós temos ali a tabela FIPE, né? Esses que não têm um valor de tabela a ser seguido, um mercado já mais organizado, né, para poder determinar o valor, aí nós vamos considerar no mercado o que for mais vantajoso para o ativo e para o passivo, né? Então, um exemplo de mercado mais vantajoso. Deixa eu ver aqui um exemplo de uma empresa que seja. Agora, na área da tecnologia, né? Por exemplo, a gente não tem um valor, por exemplo, né? Quanto que custa a carteira de um cliente, né? Ou, por exemplo, os dados de um cliente, porque quando a gente entra em qualquer site, em qualquer aplicativo, qualquer coisa, você tem que ler ali conforme a lei da LGPD e autorizar ou não que aquela empresa tenha acesso aos seus dados. E muitas delas negociam esses dados com outras empresas para propaganda e para isso tudo, né? Essas informações. Então, não existe um mercado principal aí que determina, olha, o valor da carteira até X cliente é Y, ou de tanto é Y, né? Então, aquilo ali você vai considerar o que for mais vantajoso. Isso serve tanto para esse exemplo que eu estou dando da venda, né, de informação, ou quando também você vai vender um grupo de ativos, por exemplo, esse exemplo que eu dei aí de quando você compra uma dívida de uma outra empresa,
né? Não existe um valor de tabela que determina, fala, olha, dívida até X você pode vender por Y, né? Não tem. Então, você vai considerar o que for mais vantajoso. Aquela empresa, né? Você vai fazer uma cotação no mercado, como se fosse 3 cotações, orçamento comum, tradicional que a gente tem, e vai ver as empresas ali que vão te oferecer um valor maior, né? E entre essas, você vai considerar o mais vantajoso para poder tanto mensurar quanto para poder transacionar ali, tá? A venda daquele produto. E quanto aos participantes no mercado, que a gente já falou, da mensuração, né, da transação e dos participantes do mercado, né, que a gente sabe que a mensuração e a transação tem que ser num ambiente não forçado, né, entre os participantes do mercado. E quem são esses participantes aí do mercado, né? Os participantes, gente, do mercado, ou seja, que é toda aquela pessoa, né, que tem interesse ali de adquirir ou a outra de vender, né? Aqui é um valor de um ativo, ou vender um passivo, né? E que a gente vai entender que eles têm um interesse econômico ali para poder participar daquele mercado e realizar transações, né? Então, a gente considerando essas pessoas, esse cenário, né? A gente precisa distinguir aí, de modo geral, né? Quais são os fatores que todos precisam observar, né? Vamos dizer assim, os participantes no mercado. Primeiro, né? Se você é um participante que você está vendendo aí um ativo ou um passivo, né? Se é um mercado principal ou se é um mais vantajoso, né? E se os participantes aí do mercado, né? Quais entidades ele realizaria essa transação aí no mercado. Isso tem que estar bem claro para os participantes, tá bom? E mais um item que a gente tem dentro aí dessa condição do valor justo é o preço, né, gente? Como que a gente vai determinar o que é o preço ali daquilo que a gente vai transacionar, né? O preço, gente, nada mais é que o valor justo, né? Que é o preço que você vai receber na venda ali daquele ativo, né? Ou na transferência aí do passivo, dentro desse mercado, né? Principal ou mais vantajoso, de maneira não forçada, tá? Ou seja, é o preço que a gente está ali saindo mesmo com aquele bem, aquele ativo, né? O quitando ali um passivo dentro ali da sua empresa. Então, independente desse valor, né? Ele ser observável ou estimado, né? A gente vai, se for o caso, utilizar outra técnica de avaliação. Mas o preço, por si só, ele é o valor justo que o mercado vai pagar pelo aquele ativo, tá? E tem mais uma questão. Então, a gente já definiu aqui os principais pontos, né, e elementos ali do valor justo para a gente entender. Transação não forçada entre os participantes, né? E a gente tem aí a figura do mercado principal e do mercado mais vantajoso, né? E nós temos agora, né, mais um item de um outro CPC, que é o CPC 48, que vai definir para a gente quais são as classificações desses instrumentos financeiros avaliados pelo método do valor justo, tá? Então, o CPC 48, né, ele ajudou muito porque ele simplificou a contabilização desses instrumentos financeiros, né, e a contabilização de todo esse movimento que a gente está dizendo aqui, né. Então, foi separado, né, em 3 categorias a forma que eles são classificados. Então, eles são classificados pelo custo amortizado, deixa eu voltar aqui, pelo custo amortizado, pelo valor justo por meio do resultado e o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Aí você vai me falar assim, nossa, Gislene, o que é isso? Você está me falando grego, não entendi nada. Não tem problema, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então,
Quando eu classifico, né, esses três métodos, né, para classificação, foi considerado critérios. O que eu vou considerar como custo amortizado? O que eu vou considerar como valor justo, né, por meio de outros resultados abrangentes, ou valor justo por meio do resultado, tá? Aqui, não vou passar agora aqui com vocês, que eu já vou disponibilizar também esse material aqui para vocês. Aqui tá bem resumido o que a gente vai, que tipo, né, de bem, de instrumento financeiro vai entrar em cada uma dessas categorias, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês um resumo, né, que vai ajudar bastante vocês aí, porque é o seguinte, né? Nós já tivemos dois CPCs para poder fazer e trabalhar esses critérios de avaliação pelos esses investimentos aí feitos através do valor justo. O primeiro CPC que trouxe para a gente, né, um normativo, uma orientação, foi o CPC 38. E dentro do CPC 38 foi definido que, como o custo amortizado, né, vai ser tudo aquilo que eu considerar, né, mantido até o vencimento. O que seria mantido até o vencimento? Todos os meus instrumentos financeiros que, olha, eu não tenho intenção de vender, eu vou manter esse ativo até o vencimento. Exemplo prático, olha, eu tenho uma aplicação financeira que ela só vai vencer em dezembro de 2022 e eu não vou vender, não quero mudar nada nela, ela vai ficar aí bonitinha até o vencimento dela, que é 31/12 de 2022, tá? Ou eu posso ter também investimentos, né, aqui dentro, de acordo com o CPC 38, que são aqueles destinados à negociação imediata. Então, por exemplo, eu posso ter bens, eu posso ter uma aplicação financeira, ou até mesmo adquirir um investimento em uma outra empresa, tá? Por exemplo, eu estou percebendo que o mercado está ótimo, as ações, por exemplo, de uma companhia aérea caiu, né? Eu vou comprou, e eu vou vender essas ações daqui 30 dias, porque eu acredito que eu vou ter tido já um ganho considerável, e para mim já vai estar suficiente, né? Então, isso como eu quero negociar esse investimento que eu tenho, né, de maneira imediata, ou seja, ele é de curto prazo, eu vou considerar ele, eu vou utilizar, né, vou determinar que ele vai entrar dentro do valor justo por meio do resultado. Todos o meu critério de avaliação, né, mais a minha mensuração do valor justo. Agora, eu posso também ter um outro tipo de investimento também, né? Que, como, por exemplo, vou utilizar a mesma questão de quando a gente compra uma empresa, né? Compra ações, ou entra no quadro societário de uma outra empresa, né? Que ela entrou ali e ela entrou ciente que ela vai vender futuramente. Não vai ser uma negociação imediata, como eu dei o exemplo aqui. Como eu estou comprando hoje, no final do mês eu quero vender. Ou seja, negociação praticamente imediata, né? Ou no outro dia. Por exemplo, se eu compro uma ação hoje, eu quero vender ela amanhã. Isso seria a negociação imediata. Mas, por exemplo, eu posso comprar uma outra empresa, né? Acontece muito isso no mercado, nas empresas SAs, que compra uma empresa que não tá bem, não tá legal, uma empresa que tem muito potencial de crescimento, né? E de valor ali agregado. Outras empresas vêm, compra, ajusta algumas coisas que precisam, aumenta o valor de mercado dessa empresa e depois ela vende, ou seja, ela já compra com essa intenção, que é aquilo que vai ficar disponível para venda futura, né? Esses tipos de investimento a gente vai classificar ele dentro do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? Aí, gente, o detalhe é o seguinte, né? Além de a gente saber o que nós vamos considerar em cada uma, né, dessas três formas de classificação, se é custo amortizado, valor justo por meio do resultado, ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes, nós temos
O que, na verdade, mais vai interessar para a gente aqui na disciplina é que como a gente vai reconhecer esses valores, tanto do valor justo, né, a mensuração inicial e a mensuração posterior, né? Então, aqui, olha, eu tenho também, apresentei aqui para vocês em tela, esse resumo. Então, aqui eu já tenho aqui o resumo do antigo CPC. Só que eu tenho aqui duas colunas aqui, olha, que eu trouxe aqui na primeira coluna a norma, né? Qual norma que foi determinado. O critério de avaliação, o custo amortizado, não tem como, a gente vai ser mesmo pelo custo amortizado. E os próprios valor justo, o critério de avaliação tem que ser o valor justo, tá? Mas e a mensuração ao valor justo posterior, né? Quando, por exemplo, né, se é o valor justo ele pode ser para mais daquilo que a gente reconheceu inicialmente, ou ele pode ser menor também, né? Porque o seu investimento, ele pode sofrer uma valorização, quanto ele pode sofrer uma desvalorização. E ambos esses fatos, né, ele vai sofrer ajuste contábil, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um investimento, né, que ele está aqui dentro do custo amortizado, eu vou ter algum ajuste quando eu for fazer no valor do custo? Eu não tenho. No valor justo por meio do resultado, eu tenho? Eu tenho. Eu vou ter que ajustar lá no próprio resultado. Agora, e o valor justo por meio de outros resultados abrangentes? Eu também vou ter ajuste. Esse ajuste vai ser feito lá no patrimônio líquido, que é onde a gente vai encontrar lá os outros resultados abrangentes, tá? E o reconhecimento dos rendimentos aqui, de todos os três, será no resultado do exercício. Pode ser que ainda tenha ficado meio complicado ainda para vocês entenderem isso. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês um resumo do CPC, tá? Que é aquilo que a gente vai utilizar aqui dentro da nossa disciplina, e vocês vão usar muito. Então, olha só. Na mensuração pelo custo amortizado, que são aqueles mantidos até o vencimento, como que ele deve ser apresentado dentro do balanço patrimonial e dentro da demonstração do resultado, tá? No balanço patrimonial, vai ser o valor da minha aplicação, ou seja, o valor do meu bem, mais os rendimentos. Então, por exemplo, a aplicação financeira, como que a gente reconhece lá? Dentro do nosso balanço patrimonial, aplicação mais os rendimentos, né, da aplicação financeira. Na demonstração do resultado, tá? Daquilo que a gente precisa ajustar, o que eu tenho que informar lá dentro da demonstração do resultado? Lembrando que a demonstração do resultado são apenas receitas e despesas, né? Então, é a aplicação vezes o percentual, que seria, na verdade, que vai trazer para a gente os rendimentos, né? Então, aqui, aplicação vezes rendimento. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Dentro do balanço patrimonial, ele tem que sempre ser apresentado pelo valor justo, seja o valor justo maior ou menor daquilo que você divulgou no balanço anterior, tá? Dentro da demonstração do resultado, o que eu tenho que apresentar? É a aplicação mais os rendimentos, tá? Daqui a pouco também isso vai ficar claro para vocês. E no valor justo, por meio dos resultados, né? Por meio do resultado. No balanço patrimonial, sempre o valor justo, e lá na nossa DRE, o valor justo menos a aplicação. Então, vamos ver isso aqui, como que vai ficar na prática, tá? Para vocês entenderem. Então, vamos lá ver um exemplo aí inicial. Olha, vamos supor que em 10 de junho de X1, a Sociedade Maranhão tenha adquirido um lote de ações representativas de parte do capital da Sociedade Amazonas S.A., pagando a importância de 200 mil, ou seja, então no dia 10 de junho, né, a empresa comprou um lote de ações e ela pagou 200 mil por ela. Vamos considerar ainda que essas ações estavam cotadas no mercado de capitais, que seria o mercado principal, e que essa sociedade investidora na aquisição tem incorrido gastos no montante de 5 mil, que a gente já viu, inclusive lá, né, lá dentro
método do valor justo, né? 5 mil aqui com corretagens e emolumentos. Considerando que a sociedade Maranhão investidora tem adquirido esses títulos com intenção especulativa está pretendendo, né, disponibilizar o para venda a curto prazo, classificando-os no grupo de investimentos temporários a curto prazo no ativo circulante. Então, vamos contabilizar aqui, primeiro, a aquisição desse lote, né? Então, eu vou debitar a conta de ações da sociedade, né, lá no ativo circulante, e eu vou creditar aqui o caixa ou banco, porque eu paguei ali à vista, né, e estou reconhecendo ali o valor de 205, porque é o principal mais os emolumentos, né, que a gente está aí pagando. Vamos continuar. Isso aí é esse primeiro, né, que eu mostrei aqui para vocês. Isso é na aquisição, tá, gente? Mensuração inicial. Vamos ver na mensuração posterior como que ficaria. Então, nós temos aí, no final de cada período, por ocasião de apuração dos resultados e elaboração das demonstrações contábeis, o investimento será avaliado pelo seu valor justo. Então, nós temos aqui, ó, primeira situação, o custo menor que o valor justo, ou seja, eu comprei por 205 e agora, 31 do 12x1, ele vai estar valendo mais, né? Então, vamos lá. Vamos admitir que em 31 do 12 de X1, o valor justo do lote de ações da sociedade Amazônia, conforme a cotação de mercado, tenha sido igual a 250 mil. Nesse caso, o ganho foi de 45 mil e será contabilizado como segue, né? Vou debitar aqui a conta de ações aqui da sociedade, né, Amazonas, e eu vou creditar ajustes de avaliação patrimonial, né? Porque que eu vou fazer aqui por meios do outros resultados abrangentes, né, gente? Aí aqui eu já consigo ver e eu posso inclusive usar aqui, olha, o meu resuminho aqui, né? Quando a gente vai adquire um bem com a intenção de vender futuramente, igual lá no próprio exercício foi falado no início, a gente classifica e mensura através de outros resultados aqui abrangentes. E se eu volto ainda lá naquele outro resumo, eu vejo aqui, olha, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o ajuste, né, da mensuração posterior é no patrimônio líquido, tá? Então, por isso que aqui eu vou criar uma conta de ajuste de avaliação patrimonial no PL e reconhecer o valor de 45 mil, que foi o que a gente ganhou, é o valor justo atualizado dentro do nosso balanço patrimonial. Entendido esse aqui da postura da situação 1, gente, quando o custo é menor que o valor justo? Vocês estão entendendo? Ô, professora, eu não estou conseguindo ver a sua tela. Você não está vendo? Tem mais alguém que não está conseguindo ver a tela? Ou tem alguém conseguindo ver? Não, na verdade, não. Eu estou vendo normal. Quem não estiver vendo, sai e entra de novo, que costuma ser a própria ou a conexão, ou porque vocês entraram depois. Porque se tem pessoas conseguindo ver vendo normal. Então, se tem alguém, pessoal vendo, pode ser a conexão, tá? Aí entra e sai de novo, que eu acredito que vocês vão conseguir ver a tela. O pessoal que tá vendo aí, que tá vendo eu mostrando, vocês estão conseguindo entender? Nesse caso aqui, no exemplo prático? Tem dúvida? Tem, gente? É importante, se vocês tiverem dúvida, vocês falarem a dúvida para eu poder explicar de novo, se não tiver entendido, tá? Alguém tem dúvida? Não? Então, vou seguir aqui na situação 2, tá? Na situação 2, quando o valor justo, né, ele é menor do que o custo, ou seja,
quando eu comprei por 205 e hoje ela vale menos do que 205, né? Então, vamos lá ver, olha. Vamos admitir agora que em 31/2 de X1, o valor justo do lote de ações da Sociedade Amazonas, né, conforme a cotação no mercado ativo, tenha sido igual a 180 mil e não mais 250, como na posição anterior. Nesse caso, a perda foi de 25 mil, que é 205, que foi o valor que a gente adquiriu, menos 180, que é o valor justo hoje, né, gente? Então, será contabilizada como segue aqui. Ou seja, eu preciso também fazer um ajuste aqui dentro desse investimento. Lembrando que no balanço patrimonial, o valor justo, ele tem sempre que figurar, ele tem que ser sempre apresentado pelo valor justo, tá? Então, aqui, olha, a gente vai debitar a conta de ajuste de avaliação patrimonial lá dentro do PL, e a gente vai creditar a conta aqui de ações, né, da Sociedade Amazonas, lá no ativo circulante, a mesma conta que a gente reconheceu quando nós compramos, né? Então, aqui eu vou reconhecer essa perda, porque na verdade foi uma perda, no valor de 25 mil, que então os 205 menos os 25 vai ficar 180 e a gente vai deixar lá o balanço patrimonial certinho, conforme manda a norma lá do CPC 48, tá? Entendido? Vamos fazer o seguinte, porque agora, para vocês entender mais e fixar mais o entendimento, precisa fazer exercício, tá? Então, deixa eu já dar a dica já desde agora. Para conseguir fazer a prova, fazer as VAs, fazer tudo bonitinho, gente, tem que fazer exercício. Quem não fizer o exercício, não consegue fazer, tá? Então, vamos lá para o primeiro, né? Eu vou fazer esse primeiro aqui junto com vocês, vou mostrar, né, para vocês, e já vou mandar para vocês aí mais dois para vocês fazerem, e na próxima aula a gente já vai começar corrigindo esses outros dois exercícios que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Combinado? Combinado, gente? Então, vamos lá, olha. Exercício de fixação aí, olha. A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela companhia investidora no dia 1/7/2018, onde são encontradas as características de cada aplicação e a forma de mensuração definida para a empresa para cada uma delas. Então, olha aqui, olha. Eu tenho dentro desse quadro o valor aplicado, a data do vencimento do título. Já estou trazendo para vocês já classificados e mensurados, classificados como que a gente vai mensurar aqui, que é a mensuração definida pela empresa, a taxa de juros, né, que é remunerado cada uma dessas aplicações, e já estou trazendo aqui para vocês qual que é o valor justo em 31/7, tá? Então, eu tenho uma aplicação primeiro, né, no valor de 200 mil, a data de vencimento dessa aplicação vai ser no dia 30/4/2020, lembrando aqui que a gente está falando 1/7/2018, tá? Essa aplicação aqui, ela está mensurada pelo método do custo amortizado e numa taxa de 1,5%, com o valor justo em 31/7 de 202 mil, desculpem. Da mesma forma, eu tenho aqui uma outra de 250 mil, com data de vencimento em 31/7/2021, que vai ser mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, numa taxa de juros aqui de 2% ao mês, e tem aqui um valor justo em 31/7 no valor de 257 mil. A outra aqui no valor de 150 mil, com data de vencimento 31/2/2022, que está sendo mensurada pelo método, pelo valor justo, né, por meio do resultado, num percentual aqui de 1%, e com valor justo em 31/7 no valor de 154 mil, tá? E eu tô pedindo aqui, olha,
o valor dessas aplicações apresentadas no balanço patrimonial, né, dessa investidora aqui, em 31/7/2018 em reais, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder solucionar aquele problema. Primeiro, a gente verifica aqui a taxa e o tempo dado. Então, olha só. A taxa, todas aqui tem que estar ao mês. Se tiver alguma ao ano, você tem que, né, trazer ela para o ano. Por quê? Porque o tempo aqui, ó, é de 30 dias. Porque eu informei aqui que esses dados é em 1/7/2018 e eu tô querendo saber os valores em 31/7/2018, ou seja, ao mês. Então, verifique sempre isso. Taxa e tempo, tá? Depois que eu verifiquei aqui a taxa e o tempo, eu vou verificar a classificação do tipo da mensuração de cada um dos investimentos. Aqui, olha, a gente já tem que, olha, a aplicação número 1 foi pelo custo amortizado, a segunda pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes e a outra pelo valor justo do meio de resultado. Então, também eu já dei isso aí para vocês. O que você tem que lembrar aqui? A regrinha, aquela regrinha que a gente viu lá atrás, aqui, olha. Essa aqui. Todas as que são mensurações pelo valor justo, né? No balanço patrimonial, aqui, ó, essa aqui. No balanço patrimonial, elas já vão ser apresentadas pelo valor justo, né? Então, você tem que ter isso também aí na sua cabeça, tá? Então, aqui, olha. Já tá aqui, ó, já deixei aqui na telinha. Então, verificar cada uma dessas, né, mensurações que já estão e como que elas vão ser apresentadas tanto no balanço quanto na DRE, né? E lembrando que os investimentos, né, ao custo amortizado, a gente tem que calcular o rendimento. Por que eu tenho que calcular sempre o rendimento? Porque no balanço patrimonial, eu tenho que apresentar o valor da aplicação mais os rendimentos, né? Ou seja, o valor atualizado. Então, isso aqui são já macetes para vocês conseguirem calcular os valores, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Calcular os rendimentos daquela aplicação que está sendo mensurada pelo custo amortizado, que é a primeira, tá? Aqui, ó, custo amortizado. O CA aqui é de custo amortizado. Então, o valor dela é 200 mil e uma taxa de 1,5%, né? Então, aqui, olha, 200 mil vezes 1,5% ao mês dá 3 mil, né, gente? Aqui coloquei aqui 203, por quê? Porque é os 200 iniciais mais 3 mil de rendimento, né? Se eu for olhar aqui como que vai ficar a contabilização desse valor, né? Dentro do balanço patrimonial, eu vou debitar aqui a minha conta de investimento, onde vai estar lá essa aplicação financeira no valor de 3 mil, e eu credito aqui a minha conta de receita financeira lá dentro da minha DRE, né? No valor de 3 mil. Aqui, olha, ficou aplicação vezes rendimentos, mas é mais rendimentos, tá? Na verdade, são os rendimentos na DRE aqui, tá? Só os rendimentos. Eu vou trocar aqui para vocês. E as Gislene, seu áudio não tá saindo, não. Agora tá saindo? Tá saindo? Estão conseguindo me ouvir? Desculpem. Então, olha só, aqui, vou voltar aqui. No método do valor justo aqui, o que a gente tem que lembrar, né? Que todos os investimentos avaliados, mensurados pelo método do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ou valor justo por meio do resultado, eles sempre têm que ser apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo. E se a gente volta aqui, olha, dentro da tabelinha que eu dei para vocês,
todas as que são avaliadas pelo valor justo, eu já te informei que o valor justo na data. Então, é 257 mil mais os 154. Então, aqui eu tenho as aplicações apresentadas no balanço em 31/7, vai ficar 257 mil, que já está o custo o valor justo, né? A aplicação pelo valor justo, 154 mil, que também já está no valor justo, mais aquilo que é a do custo amortizado, que é a aplicação mais os rendimentos, que foi os 200 mil, mais os 1,5%, que deu os 3, que vai me dar um total de 203 mil. Então, se eu somar todas as aplicações, as 3 aplicações, a soma delas total dá 214 mil, que é a resposta final daquilo que eu pedi aqui, ó. Pede-se o valor das aplicações apresentadas no valor patrimonial, no balanço patrimonial da companhia investidora em 31/7/2018 em reais. Entendido, gente? Dúvida? Entendido, pessoal? Deixa eu voltar aqui, apresentar. Entendido? Conseguiram acompanhar? Sim? Beleza. Alguém tem alguma dúvida e queira tirar dúvida em relação a esse? Antes de eu já mandar para vocês o exercício? Não? Então, beleza. Então, vou compartilhar aqui de novo. Então, continua vendo minha tela? Tá todo mundo vendo a tela? Bem, então vou entender que sim, tá? Então, olha só, vou mandar aí lá no grupo agora para vocês, eu vou também deixar lá no Sistema Faculdade, tá? Esses 2 exercícios aqui para vocês fazerem, o 2 e o 3, tá? Para a gente poder corrigir na próxima semana, na próxima aula, tá? Então, aqui, ó, detalhe, gente, vocês fazerem o 2 e o 3 aqui. Leia com atenção, tá? O enunciado, né? Para poder fazer. No exercício 2 aqui, olha, que eu tô mandando aqui para vocês, olha, ele vai ter mais ou menos o mesmo formato, as mesmas características, só que aqui, olha, o que eu tô pedindo para vocês? O total, né, das aplicações aqui, né, no balanço patrimonial, e o efeito disso na DRE. Então, a gente tem que saber como que vai ficar no balanço patrimonial e na DRE. Aí você vai falar, Gislene, mas aí tá diferente. Não, eu só acrescentei uma variável e que você já tem aqui informação de como que elas têm que se figurar, qual que é o efeito dela também aqui na DRE, tá? Então, vocês vão utiliza aqui o quadrinho de resumo para poder, se for o caso, fazer o número 2 aí, tá? Que eu quero agora o valor no balanço patrimonial e na DRE, tá? E esse outro aqui, né, o número 3, eu quero só o impacto na DRE, ok? Já vou mandar esses 2 exercícios aqui para vocês irem fazendo. Combinado? Combinado, gente? Deixa eu ver agora aqui no chat, porque aquela hora eu não consigo ver. Aqui. Então, joia. Vou mandar lá. E aí, qualquer coisa, vocês vai mandando as dúvidas, e na medida que eu puder, eu já vou respondendo para vocês. Combinado? Então, tá. Então, gente, bom aí, descanso aí para vocês, né? E bom exercício na semana que vem, permitindo Deus não ir de volta, tá? Um abraço, então, gente. Eu disponibilizo para vocês lá, tá? O link também da aula. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professora.